Brasília, Joel, porque a gente tem que falar sobre a questão da vacina das crianças. Ontem, nesse mesmo horário aqui no Bora Brasil, a gente falou sobre a liberação da Pfizer, aliás, sobre a Anvisa, né, ter liberado as doses da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Só que aí a gente tem que, a gente precisa de um passo do Ministério da Saúde para essa vacinação se concretizar. Nós até falamos o seguinte, que depende do Ministério da Saúde, mas eu não acredito que o Ministério vai jogar muita areia nessa história ou demorar muito para tomar uma decisão, porque senão isso pode parar lá no STF de novo. E já pensou a Suprema Corte Federal ter que tomar uma nova decisão, assim como aconteceu agora há pouco mesmo com o passaporte da vacina? Vocês viram que na quarta-feira os ministros se reuniram e aprovaram a mesma decisão monocrática lá atrás do Luiz Barroso. Então eu espero que o governo não queira pagar para ver novamente. O Ângelo Nascimento é quem está ao vivo com a gente diretamente de Brasília, é? Exatamente, porque há uma expectativa de uma fala do ministro Marcelo Queiroga hoje a respeito disso, porque até agora, né, Ângelo, o Ministério da Saúde não deu nenhum prazo para comprar doses novas, porque essas vacinas para as crianças não são as que já estão aqui no Brasil. É necessário um novo acordo ou uma mudança no acordo que já existe com a Pfizer, né? Boa tarde para você. O contrato pode ser o mesmo, mas as vacinas são outras, tem que mudar. né? Bem-vindo, Ângelo. Boa tarde, meu amigo. Ô, queridos, muito boa tarde para vocês também, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Tem uma coletiva de imprensa prevista, né, do Ministério da Saúde às 3 horas da tarde, mas Marcelo Queiroga chegou mais cedo aqui na sede do Ministério da Saúde em Brasília. A gente, claro, interpelou ele e fizemos algumas perguntas, as perguntas, claro, todas em torno dessa vacinação aí de crianças, né, de 5 a 11 anos de idade aqui no país, Joel. Tudo indica que essa discussão não vai ser a curto prazo, como, claro, a gente espera, a necessidade que ela tem, mas parece ser, de fato, a longo prazo. Por quê? Segundo Marcelo Queiroga, disse para a gente aqui, é o seguinte, ele descartou de cara a possibilidade de ainda nesse ano, então, começar a vacinar essa faixa etária de idade, né? Queiroga disse que a questão, então, essa questão será discutida primeiro, então, pela área técnica e depois ele pode falar algo porque ele é a última instância, né? De acordo com ele, então, essa discussão tem que ser aprofundada porque não é algo consensual, nas palavras dele, há quem concorde, há quem discorde, e ele também disse haver a necessidade de se discutir com o Conselho Nacional de Justiça e também com o Conselho Nacional do Ministério Público. Como vocês destacaram muito bem, há necessidade de comprar novas doses, também de acomodar no contrato que já tem com a Pfizer. Tem diversas possibilidades no meio nesse caminho aí que o Ministério da Saúde ele pode se ajustar juntamente com a Pfizer. Acontece o seguinte, tem um contrato entre a Pfizer e o Ministério da Saúde prevendo a chegada no ano que vem de 100 milhões de doses. O que pode ser feito em relação a essas 100 milhões de doses? Segundo a Pfizer, o seguinte, pode ser a substituição de doses. Nesse caso, então, uma parte dessas doses ser justamente destinada aí para a imunização dessas crianças de 5 a 11 anos, ou seja, essas doses chamadas aí de pediátricas. Mas acontece que boa parte já tem um destino, que são então as doses de reforço. Aí seria uma complicação, por isso que a matemática é bastante complexa. Por quê? Porque se tiver a substituição, tira de um lado, aí acaba que o outro fica mais prejudicado. Então, há uma possibilidade, o próprio ministro da Saúde reconheceu, se comprar novas doses. A gente está falando de 70 milhões de crianças, né, que podem ser vacinadas e precisa-se, então, de 140 milhões de doses, porque a aplicação da segunda dose também está nesse bolo aí, está nesse cálculo. Por isso que não é uma tarefa tão fácil assim. E como a Ana destacou muito bem, né, até mesmo a dose, ela é diferente, né, a embalagem também é diferente. Por exemplo, no caso da embalagem da vacina de adultos, né, ela tem a etiqueta roxa, a tampa é roxa. No caso, então, das crianças, a dosagem é de 10 microgramas, né, bem diferente, então, da dosagem para adultos. E no caso, então, a embalagem, ela tem a etiqueta laranja e também a tampa é laranja. E um detalhe muito importante, porque ontem, inclusive, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, ele rebateu essas falas do Ministério da Saúde, de Marcelo Queiroga, falando que vai consultar aí especialistas, algumas entidades antes do martelo de fato ser batido. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, todos os diretores da Anvisa e também os especialistas, né, que participaram da análise aí desse pedido da Pfizer, eles foram categóricos em dizer que a vacina ela é segura para essa faixa etária de idade e também disse o seguinte, né, disseram o seguinte, que durante então a fase de testes, de pesquisa, as crianças conseguiram produzir anticorpos satisfatórios e que também os efeitos colaterais são mínimos. Então, o que a gente consegue perceber por aqui é o seguinte, o Ministério da Saúde tem que adotar o protagonismo, Marcelo Queiroga está meio receoso de assumir esse protagonismo, está deixando a bola da vez com a área técnica, depois que tiver uma definição da área técnica, ouvir as entidades,
aí sim, nas palavras dele, vai ser possível bater no martelo. Mas fato é que nesse ano, segundo o ministro da Saúde, não tem como já começar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, ou seja, a discussão vai ficar para o próximo ano, Joel. Bom, resumindo, tem que comprar mais doses. Não dá para você fazer a simples substituição das doses que já foram adquiridas, senão você deixa uma parcela importante da população agora sem a terceira dose. Esse é o ponto. Então você tem que incrementar, tem Ou que sem a fazer segunda até, uma né? nova compra. A gente está com uma boa parcela da população ainda com só apenas uma Isso, dose, né? tem que comprar mais. Agora, muito me surpreende o seguinte: o governo federal, quando lhe convém, diz que quem toma as decisões e quem tem que analisar esse tipo de caso é a Anvisa, né? E agora vem colocar em xeque a análise da Anvisa, o trabalho da Anvisa. O governo federal simplesmente deveria dizer o seguinte: olha, a Anvisa já apreciou, nós confiamos plenamente nela e agora vamos ver o que temos que fazer para colocar em prática, né? Ontem mesmo a Natália Paz disse o seguinte para a gente, que o presidente da República não gostou da decisão da Anvisa. E nós temos que ser pragmáticos, práticos na atualidade, sem ficar com lenga-lenga. Pouco importa o que o presidente da República pensa ou deixa de pensar, principalmente em um assunto tão específico e delicado como esse, vacina. O presidente é médico? Ele estudou medicina? Ele é cientista? Não. Então ele tem que comandar o país. Quem tem que tomar decisão quanto à vacina, quanto a medicamento, é a Anvisa. Então não importa se o presidente gosta ou deixa de gostar, se ele fala que foi legal, se não foi legal. Na prática, a Anvisa decidiu, pronto, acabou. Agora é trabalhar para viabilizar a decisão tomada pela Anvisa. Por isso que o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, ficou surpreso com a reação do governo federal, dizendo que o governo federal fará algumas análises e tal ali para checar. Olha só a que ponto chega. Checar a decisão da Anvisa. Imagine cientistas gabaritados, cientistas que entendem muito mais desse assunto do que qualquer outra pessoa aqui no Brasil, terem o trabalho feito de forma minuciosa, ser colocado em xeque, terem o trabalho ali contestado. Porque há a possibilidade de a análise ali ser contestada, sim. Chegou a ponto, gente, do presidente pedir os nomes das pessoas que tomaram essa decisão. Por que ele quer os nomes desses cidadãos, desses profissionais da Anvisa? Eu não entendi isso. E a Anvisa se manifestou logo depois desse pedido, né, Ana? Sim, se manifestou. Aliás, a nota acabou de chegar. A gente já tinha uma manifestação da Univisa, né, que é a União dos Servidores da Anvisa, e agora chegou uma nota da própria Anvisa, assinada aqui pelo diretor Antônio Barra Torres e por outros também diretores do corpo aqui da Anvisa, repudiando as falas do presidente durante uma live, né, aquela tradicional live que acontece às quintas. A Anvisa diz que vem a público informar que o ambiente de trabalho é isento de pressões internas e avesso a pressões externas, que o serviço público aqui realizado, no que se refere à análise vacinal, é pautado na ciência e oferece ao Ministério da Saúde, o gestor do Plano Nacional de Imunização, opções seguras, eficazes e de qualidade. A Anvisa lembra que em outubro desse ano, após sofrer ameaças de morte, a gente lembra, né? Alguns agentes da Anvisa sofreram ameaças de morte, a Polícia Federal até foi chamada para investigar o caso. E a Anvisa lembra que, no escopo da vacinação para crianças, a agência se encontra no foco e no alvo do ativismo político violento. Nessa época, inclusive, Joel, os técnicos da Anvisa foram ameaçados justamente porque estavam analisando o pedido para vacinação de crianças. Nessa nota, a Anvisa fala ainda que é líder de transparência em atos administrativos e todas suas resoluções estão direta ou indiretamente atreladas ao nome de todos os nossos servidores, de um modo ou de outro. A Anvisa está sempre pronta a atender demandas por informações, mas repudia e repele com veemência qualquer ameaça, explícita ou velada, que venha constranger, intimidar ou comprometer o livre exercício de atividades regulatórias, o sustento de nossas vidas e famílias, o nosso trabalho, que é proteger a saúde do cidadão. Nota emitida agora há pouco pela direção da Anvisa. Bom, respeitando quem não toma vacina, quem não quer tomar vacina e quem não quer aplicar vacina no filho também. Mas quem tem esse desejo tem que ter essa possibilidade. Principalmente agora com a aval da Anvisa, com esse aval, que é o que precisava, né? Com esse aval importantíssimo. Se eu quiser levar o meu filho para ele tomar a vacina, eu tenho que ter esse direito. E quem não quiser, que simplesmente não leve. Assuma os riscos.
não leve a criança, assuma os riscos e pronto, acabou. Não tem discussão. Nós temos que atender todas as pessoas, aquelas que não querem tomar e aquelas que querem tomar. Ângelo, muito obrigado, viu? Valeu, um abraço para Ângelo. você, meu amigo. Um abraço para vocês também, gente. Ótimo fim de ano aí. Não sei em qual escala vocês estão. Eu folgo nessa semana, trabalho no Ano Novo. Então, Feliz Natal para vocês aí, para todo mundo que tá A gente se acompanhando fala então Eu ainda, ia te Ângelo. perguntar isso. Semana que vem eu vou estar no ralo aqui. Semana que vem você vai estar de folga, né? Então, Angelão... vou estar de folga, né? Voltei de férias, já vou ter folga, né? Não mereço. É igual a Sei Ana como Paula, é. é igual a Meu Ana caso, Paula. inteirinho. Mas, Angelão, que você tenha um Natal fantástico, viu? Repleto de muita luz, muita paz. Dê um beijo na mamãe. Parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer enorme trabalhar com você em 2021. Ano que vem, vamos com tudo, viu, Angelão? Se Deus quiser, viu? Tamo junto. Parabéns para vocês aí pelo trabalho excelente que vocês desempenham todos os dias aí. Tamo junto. Um abraço. Nossa, Parabéns Ângelo, pelo valeu. seu trabalho, queridão. Até mais. 13h35. E aí? Tá na hora de ir pro intervalo. Por favor, espera a gente. Esse é o Bora Brasil e você tá aqui na Rádio Bandeirantes. João tá assim, ó. Pelo amor de Deus, vamos pro intervalo.